Olá, eu sou Geraldo Aguiar e pretendo fazer esta vídeo palestra para o Condestur sobre o tema Turismo Sustentável e Qualidade de Vida. O que tem a ver o turismo sustentável com qualidade de vida? Ora, o conceito de sustentabilidade ou de desenvolvimento sustentável, do meu ponto de vista, descansa no uso de dois grandes patrimônios que tem a humanidade, ou no nosso caso concreto, o Brasil, que é o patrimônio tangível, que é aquele concreto, que existe independentemente da minha ou da sua existência, ele é objetivo, e que requer de todo usuário, principalmente turistas, que zelem ou que compartilhem na preservação desse patrimônio, para que ele não se encerre apenas na sua geração, mas que venha a servir para as futuras gerações. Então, esse patrimônio tangível demanda este tipo de sustentabilidade para o desenvolvimento, principalmente do turismo. O outro patrimônio é o patrimônio intangível. Isso, no caso do segmento turístico, é muito importante, porque o patrimônio intangível diz respeito, de modo geral, a tudo que se entende por cultura. Principalmente as artes constituem um grande patrimônio intangível. A religiosidade também é um patrimônio intangível. Você tem o folclore, faz parte do patrimônio intangível. E assim sucessivamente. Você tem muitas reflexões do cotidiano humano que fazem parte deste patrimônio. O artesanato é um símbolo do patrimônio intangível. Bem, todo esse patrimônio intangível também demanda de qualquer viajante ou de qualquer turista um zelo ou uma preservação dele. E este zelo ou preservação estão dentro dos princípios daquilo que nós chamamos de sustentabilidade. Ora, se nós temos a sustentabilidade do patrimônio tangível e do patrimônio intangível, na forma como acabei de falar, nós vamos ter, necessária e obrigatoriamente, uma qualidade de vida digna. E isso é o fundamental, principalmente em todo o desenvolvimento turístico. Para melhor entender essa sustentabilidade, nós vamos desenvolver aqui a tese das três economias, no sentido de dar maior inteligibilidade ao que nós conceituamos de desenvolvimento sustentável do turismo em relação à qualidade de vida. A primeira economia diz respeito à economia capitalista, altamente competitiva, excludente e que se apropria
da grande infraestrutura, que é um investimento público de qualquer povo, e ela vem ali num determinado espaço dinâmico, criado por essa infraestrutura, seja ela de transporte, seja ela de saneamento básico, seja ela, não importa o tipo de infraestrutura que se tem, e que ela vem e se apropria, deixando grandes externalidades para as populações. Essas externalidades dizem respeito, por exemplo, até mesmo à coleta do lixo deixado pelas corporações, que são as entidades mais representativas dessa economia capitalista, competitiva e insustentável. Por que é insustentável? Porque a sua força motriz é o lucro e o poder. E na medida em que você comercializa inclusive a vida, transforma isso em mercadoria, você está buscando uma insustentabilidade do desenvolvimento. E o turista tem que ter em mente e conhecer todos os padrões de sustentabilidade dessa economia para evitar o máximo possível de externalidades. Ora, essa economia é uma janela aberta para o exterior. Porque a janela interna, eu diria que está num outro tipo de economia, que nós podemos aqui chamá-la de economia pública. Não significa dizer que a economia pública seja necessária e obrigatoriamente estatal. Ela pode e deve ser também privada. Haja vista, por exemplo, no Brasil, o Sistema S, que é de direito privado, porém público. As fundações, os institutos, as ONGs, as OCIPs, são também de direito privado, mas são entidades públicas. E essa economia pública é que, no nosso caso do Brasil, dá um aspecto do controle da janela interna do desenvolvimento sustentável. Então, no desenvolvimento turístico, há que se observar isso e se cuidar do patrimônio público. Claro que deve-se também ter um cuidado especial com o processo de corrupção. Porque o que é a corrupção política, que nós vivemos muito aqui no Brasil? A corrupção política é, por natureza, a transferência de recursos públicos para o setor privado. E isso de forma ilícita, como através das lavagens de dinheiro, das propinas, que hoje aqui no Brasil está sendo apurada por uma operação que se apelidou de Lava Jato. Então aí se vê toda a cleptocracia imbricada aos poderes da República, ao poder executivo, ao poder legislativo, tanto na sua Câmara Alta como na sua Câmara Baixa, e ao poder judiciário, tanto na parte do direito formal como também, eu diria, no Ministério Público e no Ministério de Contas da União, ou seja, que avalia as contas a partir da lei fiscal. Então, na realidade, a economia pública também tem muita importância para o Brasil no setor bancário. Haja vista que nós temos bancos importantíssimos, como o BNDES,
o Banco do Brasil, a Caixa Econômica, o Banco do Nordeste, o Banco da Amazônia e outros bancos que dão suporte à economia pública do Brasil. E isso é muito importante, principalmente quando se pensa em inovação tecnológica. Ora, o turismo também implica em uma troca fantástica de experiência entre cidadãos que viajam. E isso aí reflete realmente todo o poder dessas duas economias, ou seja, da economia capitalista competitiva, excludente, e da economia pública que, por natureza e obrigatoriedade, por ser pública, ela é includente. Claro que ela pode e deve atuar tanto nos espaços dinâmicos, para não tornar única e exclusivamente privativo da economia capitalista competitiva, mas também nos espaços letárgicos, principalmente nos espaços letárgicos. Ora, os espaços letárgicos no Brasil constituem mais de 95% do seu território. E o turista tem que ter consciência de preservar os espaços letárgicos, que são territórios onde predomina a economia solidária, ou a economia, eu diria, comunitária, ou social comunitária. Essa economia é, por natureza, includente, descentralizada e voltada para esses espaços, que são representados por uma gama de pequenas empresas, de microempresas, de empresas formais e de empresas informais. Então lá vai. É importante que se saiba que essa economia solidária, comunitária, ela é, por natureza, uma economia que ocupa a população dos municípios brasileiros, ou que gera uma grande quantidade de empregos. E não vamos confundir ocupação com emprego. Eu acho que o desemprego no Brasil, ele é relativamente pequeno. O que é incomensuravelmente grande é a desocupação. Você, quando viaja no país, sendo turista ou não, mas por natureza sempre turista, porque você está trocando de ambientes, você vai ver que a desocupação é um fenômeno crônico e altamente nocivo à qualidade de vida da população brasileira. Porque quando eu vejo a diferença entre desocupado e desempregado, é que um desempregado se subentende que tem uma profissão, tem alguma habilidade de exercer algum tipo de atividade produtiva ou de serviço. Para isso ele tem um treinamento, ele passou por um processo de educação-aprendizado. Não é o caso do desocupado. E grande parte da população brasileira, nos municípios, mesmo naqueles considerados de vocação turística, a desocupação é enorme. Então, o problema de ocupar essa população é um problema muito mais importante, do meu ponto de vista, do que de empregar essa população. Claro que o emprego, a política de emprego é muito importante, é importantíssima para o país.
E haja vista de que o Brasil tem muitos espaços que hoje estão saturados, em que você não tem mais solução dentro do setor primário para ocupar a população ou para empregar a população. Você vai ter realmente que recorrer a atividades terciárias ou secundárias. E como as secundárias são mais difíceis, então resta as primárias, como por exemplo o turismo, que é uma atividade de serviço, que é terciária. O turismo pode e deve ser no Brasil um importante fator não só de empregabilidade, mas principalmente de ocupação da população brasileira. Então, dito isto, eu acho que ficou claro o nosso pensamento sobre essa tese das três economias com respeito ao turismo sustentável e à qualidade de vida. Mas e não para por aí. A questão se estende a outros vieses dessas três economias. Que vieses são esses dessas três economias? É o que nós chamamos de economia criativa. A economia criativa tem um exemplo muito claro no estado de Pernambuco, onde nós estamos agora conversando, que é o Porto Digital. Ele é essencialmente configurado por economia criativa. O artesanato também é uma economia criativa. E assim sucessivamente. Você tem classificado pela Federação das Indústrias do Estado do Rio de Janeiro uma gama, parece-me, se não me engano, 17 tipos de economias criativas. E que hoje no Brasil já existe um manual de economia criativa publicado pelo Ministério da Cultura. O Ministério da Cultura avançou e chegou a elaborar um manual de economia criativa para o Brasil. Outra economia, também viés das três economias que antes falamos, é a economia solidária colaborativa. Essa economia solidária colaborativa, inclusive, é regulamentada no Brasil pelos Conselhos de Desenvolvimento Social, que alimentam a sustentabilidade do desenvolvimento dos municípios brasileiros. Então, ela é de uma importância fantástica. Você imagina que nessa economia solidária colaborativa, você vai encontrar, por exemplo, segmentos de uma importância vital para a população brasileira. Por exemplo, o segmento da medicina popular, da conservação de carnes. Olha, você tem, aonde neste país você não encontra uma medicina popular cuja tecnologia é de uso comum e muito entendido. Não precisa se ter know-how para se produzir um xarope, se produzir um chá de determinada planta. Quer dizer, essa potencialidade da economia solidária e criativa está realmente tanto na flora como também na fauna brasileira. Então você vê que essa economia não pode ser desprezada no desenvolvimento turístico. Há que ensinar, inclusive, aos turistas a usarem dessa medicina popular, que é muito significativa no país. Principalmente em estados como o Pará, se você vai ver o peso, ou aqui mesmo em Pernambuco, se você vai no mercado de São José, ou em qualquer grande metrópole do Nordeste ou do Brasil, você vai encontrar essa economia.
Ela existe muito também em Brasília, talvez pela própria tradição dos candangos, que foram para lá construir aquela cidade, ou seja, aquela capital da República Brasileira. Então você veja, outro viés das três economias que eu citei acima é o viés que nós chamamos de economia compartilhada, que tem um movimento mundial que é o movimento crowd. Essa economia compartilhada para o turismo é de fundamental importância. Você hoje pode compartilhar no país, ou mesmo fora do país, apartamentos, veículos e uma infinidade de outros serviços e produtos que podem ser e devem ser compartilhados pela população. Então é importante no desenvolvimento turístico sustentável que não se menospreze ou se faça eu diria, uma subutilização dessa economia tão importante que é como a economia compartilhada. Hoje você pode compartilhar, inclusive pela URP, o transporte urbano, como também o transporte interurbano. Então você tem essa economia de compartilhamento, também é muito importante para o desenvolvimento sustentável do turismo e, consequentemente, da qualidade de vida da população. Finalmente, temos o último viés dessas três economias. Quando eu digo o viés dessas três economias, é que ela pode se encontrar na economia capitalista altamente competitiva e excludente, como na economia pública ou como na economia solidária comunitária, que é a economia circular. Essa economia tem hoje no mundo um crescimento fantástico. É aquela economia que não permite desperdício. Tudo é utilizado, tudo se transforma. Como você é também informado, a economia compartilhada, ela demanda uma estratégia que serve para as demais também, que é uma economia, ou melhor, uma estratégia de uma cruzada pela civilidade, como também uma estratégia pelo desenvolvimento do turismo sustentável. Então essas quatro economias, que são vieses das três economias anteriormente citadas, é de importância vital para o desenvolvimento do turismo sustentável no Brasil e para a melhoria da qualidade de vida, para uma doação de uma vida digna para a nossa população. A minha impressão é que essas reflexões que eu trouxe nessa videopalestra para o internauta permite que ele possa realmente ficar em dúvida com muitas outras coisas e procurar solução. Mas eu espero ter deixado claro, pelo menos, esse trânsito entre as três economias e os seus vieses que dão sentido à sustentabilidade do desenvolvimento turístico no Brasil. Obrigado.